Shalom a todos. Estamos em Parashat Kitetse. Nossa Parashat tem muitos assuntos. Um dos assuntos é sobre uma pessoa que casou com uma mulher. Chegou uma situação que eles querem se separar. Então, o que precisa fazer? Todos os detalhes do get. E verdade que a Gemara, a Mishnah, a Masechet Gitin, traz três opiniões. O que leva a pessoa, o que precisa a pessoa ver antes que ele vai ir para o divórcio? Aí está escrito assim, na Mishnah Bet Shammai, falam, uma pessoa não vai divorciar a mulher dele só se ele viu uma coisa errada. Como está escrito um passuque, Matzah ba'erva davar, falta de tzniut, uma coisa muito errada. Então, por causa disso, pode divorciar a mulher. Bet Hillel falam, mesmo se a mulher queimou a refeição dele, preparou e queimou, ele pode decidir para divorciar a mulher. Rabi Akiva fala, não somente isso, mesmo se essa pessoa achou uma mulher mais bonita, ele pode divorciar a primeira mulher. Aqui surgem algumas perguntas, muito difíceis. Bet Shammai é mais fácil, dá para entender. Bet Hillel, queimar a refeição, isso que leva uma pessoa divorciar a mulher, não dá para entender. Normalmente, Bet Hillel, ele é o Hesed, ele que é mais leve. Como ele pode deixar que aconteça uma coisa dessa? E Rabi Akiva que tinha tanto respeito pela mulher dele, quando ele voltou com 24 mil alunos, ela se aproximou, aí os alunos queriam empurrar ela, ele falou para eles, Sheli veshelachem shelai, tudo que a gente aprendeu, tudo que vocês aprenderam, pertence à minha mulher. A mulher, uma pessoa casa com uma mulher, depois de um tempo pode falar tchau, tchau, porque achei outra mulher. Não dá para entender isso. Ainda mais que é interessante que Alahá como quem? Bet Shammai, Bet Hillel, Rabi Akiva como quem? Normalmente Alahá como Bet Hillel. Mas olhem bem, os grandes legisladores, chama o RIF, Rabbi Yitzhak Elfassi, mais ou menos 900 anos atrás, 1000 anos atrás. Tinha também no Rosh, mais tarde, Rabbeinu Asher. Os dois estão trazendo as três opiniões. Se tem uma contradição, como dá para trazer as três opiniões? Normalmente, nossos legisladores, os poskim, eles trazem a opinião que ela é como ela. Mas aqui traz os três. Muito estranho. O Maran Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, quando ele traz essa alahá, traz somente a opinião de Bet Shammai. Como a gente falou, que uma pessoa não vai divorciar a mulher só se ele achou uma coisa errada. Que matzah ba'ervat davar. Se ele achou uma coisa errada, pode divorciar. Mas, Rabbi Yosef Karo, você está escolhendo a alahá como Bet Shammai, não como Bet Hillel, sempre a alahá como Bet Hillel. O que está acontecendo aqui? Aparentemente, a gente está vendo que toda essa Mishnah não é uma Mishnah de halachá mesmo. A prova é que trouxeram as três opiniões, uma Mishnah que quer ensinar para a gente lições dentro do casamento para não chegar para o divórcio. E até a prova é que, de acordo com a halachá mesmo, pode divorciar alguém que divorcia mesmo sem motivo é considerado divórcio. Então, aparentemente, tem aqui uma lição para a gente aprender. Algumas lições. Primeiro, o Bet Shammai fala, a gente precisa
sempre ter chance de melhorar, dar chance para melhorar. Não vai rápido para divórcio. Só numa situação muito difícil, que aconteceu uma coisa muito grave. Mas se não, não faça isso. Então o que eu vou fazer? Vai trabalhar sobre os midot. Vai tentar fazer shalom bayit. Não dá para ir muito rápido assim para o divórcio. Precisa trabalhar. Precisa fazer o esforço. Isso é a primeira coisa que fala Bet Shammai. Vem Bet Hillel e quer ensinar o que levou para o casamento se destruir. Porque o get mesmo é uma consequência de uma situação que o casamento não deu certo. O que levou que não deu certo? Vem Bet Hillel fala, mesmo se ela queimou a comida dele. O que diz a comida dele? Não a comida da casa, nunca a comida dele. O que quer dizer? A resposta é, a gente sabe que alguém que alegra Hatan e Kalá, escrito como que ele construiu uma das ruínas de Jerusalém. Nossos sábios perguntam as ruínas de Jerusalém. Por que se fala ruínas? Hatan e Kalá não são ruínas. A resposta é que para poder casar, cada um de uma forma precisa destruir o, como se fosse o ponto de vista pessoal dele e precisa construir uma nova realidade. Como chamar nova realidade? Um ponto de vista da família, da casa, dos dois, não um ponto de vista individual, um ponto de vista de conjunto, de junto. Isso é um grande trabalho. Por isso a gente fala, Betilel, você sabe como chegou numa situação muito difícil? Quando a pessoa ele entendeu que a comida é dele, tem coisas que são meu, coisas que são dela, tudo é individual. Só vive na mesma casa, mas tudo individual. Cada um quer pegar o aproveito dele, não quer que o outro não vai atrapalhar ele. De novo, está continuando como solteiro, só com um carimbo que ele foi casado. E são dois solteiros que tentam viver de uma forma para menos brigas. Mas isso não pode dar certo para muito tempo. Precisa viver um conjunto, mas como você faz isso? Como você faz para viver de uma forma que sempre pensa na como minha mulher, como meu marido ia pensar junto de um conjunto? Como você faz isso? Sobre isso vem Rabi Akiva. Rabi Akiva fala para a gente com uma pessoa que está casando e precisa agora olhar só o casamento dele, a casa dele, não olhar fora. Porque se vai olhar fora, não consegue integrar e fazer juntos uma nova realidade que a gente falou. Está escrito uma série de brachot, quando uma pessoa casava, os amigos falavam para ele, tem dois psukim. Está escrito, Shlomo Amelech falou. Primeiro pasuk fala, Matzah isha matzah tov, alguém que achou uma mulher, achou bem. Outro pasuk fala, Umotzeani mar mimavet et isha. Eu estou achando a mulher mais amarga que a morte. Então, dois psukim que estão se contradizendo. Quero perguntar para ele o que está acontecendo. Você está gostando ou você não está gostando? Por que escolheram esse psukim? Como dá para entender? Alguém que achou uma mulher é bom ou é mais amargo que a morte? A resposta é a seguinte. Matzah isha matzah tov fala do passado. Ele já achou. Quer dizer que essa pessoa ele está dentro do casamento com uma tranquilidade, com um agradecimento para Hashem, com uma fé que é exatamente essa mulher que está na frente dele,
E isso que Hashem deu para ele, e acabou. Ele acabou, terminou essa fase de procurar mais mulher. Terminou totalmente. Matzah Isha já está no passado, não está mais no presente e no futuro. Falou Shlomo Amelech Matzah Tov, ele achou só um bem. Aí ele está no caminho certo. Mas se ele motzeani, ele está no presente, continuando a procurar, aí Zemar Mimavet. Isso mais grave que a morte. Quer dizer que essa pessoa, ele não se desconectou com as coisas afora. Se não se desconectou com as coisas afora, ele não consegue se integrar dentro do casamento. Mas não somente isso. Muitas vezes tem tantas coisas que são afora, família, pais, amigos, tudo isso, que levam a pessoa de não se focar e não fazer de tudo dentro da casa dele. Então, se está muito fora e não consegue dar a importância para a casa, não consegue não deixar as influências de fora dentro da casa, então não vai conseguir se integrar, ficar juntos e conseguir pensar e fazer uma realidade nova. É isso que Beit Hillel e Rabi Akiva queriam ensinar para a gente. Não queriam ensinar que a pessoa leva ele para o divórcio por causa que ele achou outra mulher. Não. O que causou essa situação de destruição do casamento dentro? A destruição foi feita muito antes do divórcio de fato. Então, o que levou para isso? A resposta que não tinha um conjunto, eram duas pessoas diferentes. E o que fez que não eram duas pessoas diferentes? Porque não sabiam colocar tudo que está afora e não deixar e focar e dar mais importância dentro do casamento. Então, isso que a gente aprende aqui de nossa paraxá, sobre quanto é a importância de criar uma nova realidade. Uma nova realidade, o shalom fica de um shalem, de uma coisa completa, quer dizer que uma coisa só. Quando tem essa união, esse modo de pensar juntos sobre a mesma coisa, de tentar sempre se juntar, e aí, quando tem essa junção junto, aí que vai ter, Bezrat Hashem, o Shalom Bait verdadeiro. Shabbat Shalom.